tu queres aqui aprender a montar um plano de treino do zero de forma simples e eficaz, que realmente seja um plano de treino bem estruturado, fica neste vídeo aqui que eu vou explicar aqui de forma muito simples, aqui um passo a passo, o que é que tu deves fazer para montar aqui um bom plano de treino do absoluto zero, ok? O primeiro passo que tu vais fazer é, tu vais escolher uma divisão de treino ideal de acordo com a tua disponibilidade. O que é isso? Tu vais entender um plano de treino que se encaixe na tua rotina de vida, ok? Porque pode ser o melhor plano de treino, se não se encaixa na tua rotina, nunca vai ser um bom plano de treino para ti. Por isso, tu vais entender ali os dias que consegues treinar e de acordo com isso, tu vais escolher aqui uma boa divisão de treino que tu vais estimular aqui o mesmo músculo pelo menos 2 vezes na semana. O que é isso? Tu vais ter ali uma divisão que tu vais estimular e tu vais trabalhar o músculo mais do que um dia. Vais estimular em 2 dias pelo menos. Eu vou dar aqui exemplos de divisões de treino. Imagina que tu tens aqui 3 dias disponíveis para treinar. Podes fazer, por exemplo, um treino, um full body, o segundo full body e o terceiro full body. Faz aqui 3 full bodies diferentes. Aqui até vais ter uma frequência de 3 vezes na semana. Outro exemplo para 4 dias. Podes fazer muito perfeitamente um upper lower, que é superior e inferior, a parte de cima toda e a parte de baixo toda, no outro dia. Depois descansas e fazes o segundo treino de superiores e o segundo treino de inferiores. Assim treinas os mesmos músculos 2 vezes na semana. Ainda mais para 5 dias, aqui o último exemplo, podes fazer um push, que é peito, ombro e tríceps, pull, costas e bíceps, legs, que é pernas, e depois fazes um descanso e fazes ali um upper, que é a parte de cima toda, para dar aqui as 2 vezes de frequência na semana para a parte de cima e depois o segundo de perna para teres também aqui uma frequência de 2 vezes na semana aqui para a perna. Isto aqui é só um exemplo muito simples de divisões que tu podes escolher aqui de acordo com os teus dias para teres aqui uma frequência de 2 vezes na semana. Depois tu vais definir os exercícios de acordo principalmente com duas coisas, com as tuas necessidades e de acordo com as tuas limitações. Primeiro falando o que é escolher exercícios de acordo com a tua necessidade. Tu vais olhar para o teu físico e tu vais entender o que é que o teu físico precisa e depois tu vais escolher o número de exercícios nos treinos que tu já definiste, na tua divisão de treinos já definiste, para esses músculos, ok? Se tu tiveres, por exemplo, um peito e umas costas mais fracas, tu vais, por exemplo, aqui no exemplo, imagina que vais fazer um upper. Tu vais fazer aqui um upper, por exemplo, e tu tens aqui o teu peito e as costas mais fracas. Tu podes muito bem fazer aqui 2 de peito e 2 de costas e depois fazeres ali um de ombro, um de bíceps e um de tríceps. Estou só aqui a dar um exemplo para tu entenderes como é que tu vais escolher aqui os teus exercícios de acordo com aquilo que tu necessitas. E depois tu também vais, obviamente, colocar em primeiro aqui no treino o que tu mais precisas desenvolver, porque no início do treino é quando tu tens mais energia, consegues render mais, consegues progredir mais cargas e esse músculo vai estar a ser mais beneficiado se for treinado no início do treino, ok? Por isso é que é um exemplo muito simples para tu entenderes como é que vai fazer aqui a seleção dos exercícios. E depois, o segundo ponto que eu falei, tu vais escolher exercícios de acordo com as tuas limitações, ok? O que é isso? Imagina que tens aqui uma dor no ombro, uma dor no cotovelo, uma dor no ombro, mesmo dor nos joelhos. Tu vais escolher exercícios que tu te sintas confortável a fazer e não só porque é o melhor na teoria. Porque pode ser o melhor na teoria, mas se a tua limitação, a tua dor, não te permite fazer aquele exercício, tu não o vais fazer, ok? Obviamente. E também tu vais escolher aqui exercícios que tu gostes de fazer. Porque é a mesma lógica, pode ser o melhor na teoria, mas tu não gostas de fazer o exercício, tu não te sentes motivado a fazer aquele exercício, tu não vais conseguir render tanto a longo prazo, não vais conseguir progredir, não vais sentir motivado para treinar, ok? Por isso tu vais escolher aqui exercícios também que tu gostes de fazer e que sejam confortáveis e pensados aqui nas tuas necessidades. Depois, terceiro ponto, depois disto tudo, já definiste aqui qual é que é a divisão, já definiste aqui os exercícios pensados, isto que eu acabei de falar, tu vais definir aqui o volume que tu vais fazer. E o volume que tu vais fazer, eu gosto sempre aqui de indicar de 6 a 14 séries válidas, ok? Por semana, por grupo muscular. Aqui, seja 14 são das séries válidas, não conta, este volume aqui não inclui séries de aquecimento ou séries preparatórias, ok? Este volume é simplesmente para séries válidas, que são séries que tu vais até à falha ou muito próximo da falha, ok? Por isso vais definir aqui um volume de 6 a 14 séries na semana. Eu recomendo começares aqui com um volume mais baixo e à medida que tu sentes, ok, eu consigo fazer mais, tu vais aumentando gradualmente até chegares a um ponto que sabes que aquilo é bom para ti. Como é que vais saber o ponto que é bom? Tu vais começar em baixo e tu vais te sentir que consegues recuperar bem entre os treinos, vais aumentando um bocadinho. Quando chegar a uma fase que tu já vais aumentar muito e tu sentes-te mais cansado, sentes que não consegues, o teu corpo não se recupera de um treino para o outro, aí se calhar já aumentaste demais e pode ser interessante baixares um bocadinho até o ponto que tu consegues te recuperar entre treinos e sentes que aquele treino está a render, ok? Por isso é assim que tu vais fazer aqui a definição do teu volume de treino. E depois, aqui o exemplo, se tu tens aqui 2 de costas e 2 de peito e fazes aqui um upper lower, continua aqui no exemplo do upper, vou meter aqui o upper 2 e o upper 1. Imagina aqui,
fizeste 2 séries, fizeste dois exercícios, 2 séries cada um válidas. Fizeste 4 séries de peito e 4 séries de costas. E tu tens ali definido, por exemplo, 10 séries, ok? Então, no segundo treino, tu podes fazer aqui, por exemplo, 2 exercícios, outra vez cada um, e tu vais fazer aqui novamente, por exemplo, fazes 3 séries em cada um, que daria ali 6 séries de peito e 6 de costas. Só que é um exemplo muito rápido para tu entenderes. E outra coisa aqui que eu também quero alertar aqui na parte de definir o volume para o grupo muscular. Eu fiz aqui o exemplo do volume para peito e para costas, e o volume para tríceps e para bíceps. Tu vais ter aqui atenção uma coisa, que é o seguinte: tu vais ter atenção ao volume secundário, porque neste exercício aqui de peito e de costas, o teu bíceps e o teu tríceps é usado secundariamente, mas muita gente não conta esse volume para o volume total, mas tu deves sim contar. Porque pensa, mesmo que não seja o motor principal do exercício, ele está a trabalhar e ele está a ser recrutado, e ele vai se cansar mesmo não sendo o motor principal. Por isso, e se tu depois fores pensar aqui nestas séries para tríceps, e tu, por exemplo, escolhes aqui 8 séries semanais para bíceps, e tu não tens em conta isto, depois o volume total pode passar, ok? E como é que o que é que tu pensas, o que é que eu vou escolher, como é que eu vou contabilizar estas séries aqui secundárias que eu uso o tríceps para fazer peito ou que eu uso o bíceps para fazer costas? Tu vais contabilizar uma série válida de bíceps para cada 2 séries válidas de costas, ok? Ou seja, aqui no exemplo, se tu estás a fazer, como eu dei aqui o exemplo, 4 mais 6 de peito e 4 mais 6 para costas, vai ser aqui 10 séries para peito e para costas, tu vais contabilizar aqui já 5 séries de tríceps e de bíceps, ok? Para não passares depois o volume aqui com esta parte, com este volume secundário, ok? Para não depois estar a fazer volume a mais se não contabilizares isto aqui. É algo muito importante que eu vejo que muita gente não diz, não fala disto, mas realmente faz diferença, porque o teu músculo está a trabalhar, mesmo não sendo de forma principal, ele está a trabalhar e ele também está a sofrer fadiga e está a ser cansado, ok? Por isso, leva em atenção isto. Agora, aqui o quarto ponto, já fizeste isto tudo que eu te falei, agora tu vais definir aqui um intervalo de repetições para cada exercício, para cada série. O que eu recomendo sempre é buscar aqui um intervalo dentro destes valores, de 5 a 10, ok? Tenta não fazer aqui menos do 5 reps, tenta não passar aqui muito das 10. E podes fazer, por exemplo, isto depois vai depender muito do teu gosto, ok? Podes fazer aqui 5 a 7, 6 a 8, 8 a 10, isto vai depender muito do teu gosto. E também aqui uma coisa, imagina, isto aqui, eu digo este intervalo de repetições para pessoas assim, que não têm uma limitação, pessoas assim normais. Digo isto de pessoas normais porque, por exemplo, se tiveres alguma limitação, alguma lesão, seria mais interessante mesmo passares deste número aqui no teu intervalo de repetições. Porquê? Porque intervalo de repetições mais baixo, automaticamente tu vais usar mais peso e vai haver mais sobrecarga nas tuas articulações e no teu corpo, ok? Ao tu fazeres aqui um intervalo maior, tu vais automaticamente usar menos peso e vai haver menos sobrecarga e menos risco aqui para ti ter alguma limitação, alguma lesão assim, mesmo não seja uma lesão muito grave, seria mais interessante para ti fazer aqui intervalos maiores no teu caso. Mas para a maioria das pessoas isto aqui é um intervalo que eu recomendo, ok? Fazer aqui de 5 a 10, porque intervalos, a diferença é que intervalos baixos e intervalos altos em termos de hipertrofia são muito semelhantes. O que muda é a fadiga. Porque se tu levares a série até à falha, ok? Muito próximo da falha ou até à falha, tu fazes ali 6 repetições ou fazeres 20 repetições em termos de hipertrofia é igual, mas em termos de fadiga não. Porque no intervalo de repetições tu vais fazer muito mais repetições e tu vais cansar muito mais sem necessidade, ok? Porque podes muito bem fazer aqui 6, desde que vais até à falha, tu vais ter o mesmo nível assim, de hipertrofia do que séries mais longas, ok? Por isso, busca aqui este intervalo e já vai ser bastante benéfico para ti. Então, é isso. É muito simples aqui um passo a passo apenas com 4 passos, de forma aqui muito simples para tu montar o teu plano de treino do zero. Se tiveres alguma dúvida aqui específica a como tu deves montar o teu plano de treino, vai aí à descrição, tens o link do meu Instagram, manda lá a mensagem, tira as tuas dúvidas, ok? Que eu te vou ajudar também. E é isso. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal, deixa o like para os próximos vídeos. E é isso. Fica bem, bons treinos e até à próxima.